meu nome é Clécio, eu vou falar um pouco da era, do que a gente está discutindo ali na frente, que é a era pós-device, né? Que é um negócio que é o seguinte, a gente acredita que essa questão de dispositivo e tela com retina, tela sem retina e tudo mais, isso em pouquíssimo tempo vai virar carne de vaca, entendeu? Que a coisa vai ter que ser feita de uma vez só para funcionar em qualquer coisa, né? Da geladeira ao micro-ondas, ao carro, ao sapato, né? Então tá. Vamos lá. Então, eu sou sócio da Soyuz. Soyuz é uma empresa que existe desde 99, que a gente desenvolve, sempre acreditou em Open Web, né? Agora, junto comigo está, agora, desde o ano passado, o Fábio Flatchart, agora também se juntou a gente o Horácio, né, para a parte de arquitetura de informação, Horácio Soares. A gente tem um projeto paralelo que é de marketing semântico, que está embrionário ainda, que chama Selfish, né, que a gente semântica para fazer a sua marca. Se você quer um mercado só para você, você procura Selfish, né? Beleza, a pergunta principal é: o futuro errou? Né? A gente está aqui discutindo, nós estamos em 2012, a gente não tem carro voador, a gente não tem nada disso, né? Faltam 3 anos para você ter skatinho planando e nada disso aconteceu. O que está acontecendo, né? O que é a nossa época, né? O que as pessoas pensaram no passado, que a gente chegou num caminho completamente diferente, né? Então, assim, isso daqui é o que as pessoas pensavam de 84, espero que role. Não vai rolar? É isso mesmo? Essa é a propaganda da Apple de 84, não vai rolar, tá bom, vai. Então, assim, essa rola pelo menos? Tá. Não, essa vai rolar. Isso aqui é assim, 2001, você vê o que era a interface das pessoas que elas esperavam para 2001, então você via ali uma coisa meio parecida com o que tem hoje em dia. A gente não tinha exatamente isso em 2001, mas você via ali painéis, flat screen e tal. Mais pra frente você vê que na mesa do astronauta ali, o cara tinha um iPad. Olha que beleza. Né? Isso em 68. Então assim, até aqui o pessoal foi bem, ó, acertou e tudo, né? 2015, como os caras imaginavam 2015, né? 2015, deixa eu voltar. Pera aí. Calma, gente, calma. Pera aí, agora eu posso até rodar essa. Vocês já viram essa propaganda da Apple do lançamento? Não, né? 10 mil vezes, né? Em que eles falavam, você sabe, né? Grande irmão era a IBM, que dominava todo o mercado. Eles imaginavam que a IBM na época tinha alguma coisa parecida com a Apple Store, né? Então eles iam lá e destruíam e tal, né? Então o que acontece é que assim, a gente tem várias visões de futuro. Por exemplo, aqui em 2015, a visão de futuro do cara, o que é? O cara é demitido, o McFly é demitido por fax. Né? Há quanto tempo você não manda um fax? O cara da... Né? Desenvolvedor da Apple. Sim, eu tive que fazer isso. Né? Então, você tem que mandar um fax pro cara, né? É a única vez Mas assim, na vida que tem que mandar antigamente tinha a piada de que o cara da firma de telex recebeu um fax cancelando o último pedido, né? O cara que faz o fax recebeu um e-mail cancelando o último pedido. Mas não, o pessoal da Apple ainda gosta, né, de receber essas coisas via fax, né? 2019, Blade Runner, olha que beleza. O cara pega o disquetão, coloca na interface, um monitor de CRT, entendeu? Né? Isso aí é o futuro da gente, né? 2019, olha lá, o cara vai dar um zoom na tela, né? Tem barulhinho de zoom, né? Todos aqueles efeitos que a gente gosta, né? Isso aqui é 2026, no Fritz Lang, lá o Metrópolis. Olha só, qual que é a interface do cara? O que ele imagina? Ele imagina que é o seguinte, ali, o que ele tem? Ele tem um rádio que ele sintoniza, junto com a sintonia ali vem uma imagem de cinema, daí ele chega ali, ó, ele lê um cartão perfurado, né? Dá uma lida no cartão perfurado, daí ele vai falar com o cara ali, ó, o videofone do cara, ó que compacto, né? Daí ele abriu, tal, faz uma sintonia fina, beleza? Né? Então,
essa é a visão, né? Essa é a visão do futuro do cara, né? Agora aqui, ó, mais próximo, Minority Report, né? Minority Report, você vê assim, ó, isso daqui é um pendrive, né? Ó, pra que eu quero uma interface transparente, né? A única coisa que o multitouch do cara é com luva, né? A única coisa aproveitável dos caras, isso é um filme de 10 anos atrás, entendeu? A única coisa aproveitável do cara é a caixa de cereal, né? Dessa visão toda, de 10 anos atrás, a única coisa que se mantém até hoje, que pode ser aplicável para o futuro, é a caixa de cereal interativa ali, né? Aqui, Jetsons, né? Jetsons é 2062, né? Olha só, a interface, ela é única. É botão para uma coisa só e acabou. Você não programa interface. Isso era o que eles imaginavam, né? Daqui, ó, 2265, né? Isso daqui era o que eles, né? Essa era a ponte de comando, né? Da Enterprise, né? E eles usavam cronômetros analógicos, né? Rodei para achar essa imagem, porque eu vi. Capitão, estamos voltando no tempo. Entendeu? O que acontece? O que aconteceu? O que acontece nessa visão toda de futuro é que geralmente você traça o futuro através de uma reta de onde você está. Certo? Você imagina o futuro a partir daquilo que é a sua vivência. Então, o cara lá de 26, ele achava que um dispositivo do futuro era cinema mais rádio, mais cartão perfurado, que ele recebia o olerite dele lá, cartão perfurado e tal. Então, essa era a visão. Então, ele traça uma linha reta a partir dali e chega onde está. E você vê que há 10 anos atrás, o cara traçou uma linha reta e errou. A gente está muito mais, na minha opinião, a gente está muito mais avançado, e nossa época é muito mais legal do que o que essas pessoas pensaram, né? E o que aconteceu, né? Isso agora é só chutômetro, opinião minha, né? Para mim, o que aconteceu nisso tudo aí no meio do caminho é a nuvem, é o web, é a internet, né? É coisas que essas pessoas do passado não tinham a dimensão da onde ia chegar. Por exemplo, as pessoas achavam que reter informação era reter poder, e a informação nunca ia ser disseminada, então tinha um negócio de 1984 ali, de reter a informação. E o que acontece hoje em dia é que a informação é tão commodity que ninguém dá o menor valor, sabe? Ninguém dá o menor valor para a informação, sabe? Você tem... que saco, vou procurar no Google, sabe? Né? Antigamente, quando eu fiz colégio, ou faculdade ainda, né? Você pegava um livro, colocava debaixo do braço e falava assim, é meu, né? Essa informação é minha. Hoje em dia não tem como, então a informação vira commodity, né? E essa questão de estar em todos os lugares e de ser geral, de ser uma coisa para todo mundo, né? Isso mudou tudo, né? Daí você tem a visão assim dos caras do passado, você tem o Paul Otlet lá que falava que as pessoas, isso no final do século XIX, começo do século XX, assim, as pessoas um dia vão estar sentadas na sua casa recebendo todas as informações de todos os lugares, tal, né? E o que a gente está acontecendo agora? A gente está passando de um modelo, que era um modelo von Neumann, Turing, tal, em que você tinha o device, um negócio fechado, com memória e tal, para um modelo de nuvem, sabe? O que a gente tem o que está no dispositivo é só interface, processamento. O processamento que está vindo para sua máquina, vai ser cada vez menor, ele vai ser mínimo, alguma coisa, tudo com o advento de uma internet wireless mais rápida, que no Brasil vai demorar séculos para chegar, né? Mas em alguns lugares as pessoas têm essa bênção, né? O que vai acontecer é que você passa o processamento para a nuvem e fica só com a parte da frente, que é interface, né? E daí, se você for para pensar em interface, né, eu dei um curso no SESC de HTML5 de uma semana, daí vinha um senhor aposentado assim, né, aquela cara de aposentado, sentava na primeira fila, na semana inteira ele sentava na primeira fila, eu falava para ele assim, ia falando as minhas besteiras e tal,
E ele ali ia falar assim, esse cara tá fugindo da mulher, né? Tá vindo, não quer ver novela, vem pra cá no noite pra ver o curso de HTML5, né? Daí ele chegou no último dia e ele falou assim, olha, eu sou do núcleo de nanotecnologia da USP, né? E me deu os 2 livros que ele escreveu. E eu falei assim, eu falei besteira? Ele, não, é isso aí mesmo. Então agora eu posso falar que não é besteira. Então assim, por exemplo, eu sempre apostei nessa questão de, em algum tempo, ter o grafeno, né? Grafeno é um material baseado em carbono, que é a coisa mais barata do mundo, que você vai poder imprimir circuito semicondutor, dobrar. E além disso tudo, o grafeno é um dos materiais mais resistentes do mundo. Ele é uma camada de um átomo de carbono, assim, esticadão, né? Em que as pessoas estão tentando fazer coisas incríveis, né? Como, por exemplo, dispositivos dobráveis, imprimir computadores e circuitos. Então, por isso que eu acho que essa discussão de o que é um dispositivo, quais são os dispositivos, quais são as plataformas, isso vai muito de gosto e vai depender daqui a um tempo. Você tem que pensar que dispositivo vai estar em todo lugar. Então o metrô passando com aquele negócio de curta, né, que hoje em dia é ridículo, você vai poder pegar e curtir colocando ali mesmo, tocando, né? E qualquer coisa vai ter uma interação rica, né? Então, na minha visão, a plataforma de interface universal, a tendência de plataforma de interface universal é a Open Web Platform. Né? Open Web Platform é um nome novo que se chamava até pouco tempo de HTML5. Porque HTML5 a gente está falando da linguagem de marcação, a gente colocou um monte de coisa em volta ali, fez uma caixa, fechou e colocou o nome de HTML5. O W3C, desde o final do ano passado, eu tive com o pessoal do... Eu sempre esqueço, nem o Reinaldo lembra o nome do francês que veio para falar pra gente lá do MIT. Né? Mas o que acontece é que eles estão adotando o nome Open Web Platform porque a gente está unindo dentro de um mesmo leque toda a questão de interface. Não importa o que você tenha por trás, não importa o que está no server side, pode ser .NET, pode ser Python, pode ser PHP, isso não importa. O que a gente está construindo como plataforma aberta da web é um gerador de interfaces e experiências no front-end universal. E universal quer dizer adaptável a qualquer dispositivo, ou a nenhum dispositivo. Né? Isso é toda a questão de media queries, a questão de... isso tem a ver com a questão de media queries, isso tem a ver com a questão de design responsivo. Né? Você pensar uma vez algo para que ele consiga caber na experiência de diversas pessoas. Mesmo que a experiência dessas pessoas não seja tão rica, por exemplo, uma pessoa que tem um dispositivo que não é tão... um dispositivo ou uma plataforma que não é tão avançada quanto a outra, ela tem uma experiência, mas essa experiência não é tão rica quanto a experiência de quem tem uma plataforma mais desenvolvida. Né? E isso é a Open Web Platform. E se você for pensar em Open Web, você nunca pode pensar em Open Web como concreto. Então, é impossível pensar para Open Web como você pensa para iOS, em que você pensa em resoluções fixas e tamanhos de telas fixos de acordo com alguns tipos de dispositivo. Né? Open Web não é concreto, você não faz para ele ficar fixo. Né? Open Web é massa de modelar, certo? Open Web você projeta, faz o seu projeto para ele caber em qualquer tipo de dispositivo ou qualquer tipo de experiência, melhor do que isso. Hoje eu estava falando com o Gonçalo da Faber Ludus, a gente estava falando sobre esse negócio de Open Web e a gente estava falando que assim, a diferença hoje entre dispositivo não é mais se é tablet, se é mobile, celular, tablet ou se é desktop. É como você interage. Então, ou você interage polegar, ou você interage com os dedos, né, na dedada, né, arrastando, ou você vai interagir, né, espacialmente. Então, esses 3 tipos de paradigmas vão ser os paradigmas dos próximos anos. Né? Como você vai interagir? Você vai interagir em modo Kinetic ou você vai interagir em modo
mobile. E a experiência do usuário, ela passa justamente por isso aí, né? Então, a gente estava falando com a Karen Meyers do W3C, ela fala que essa é a época mais fascinante e inovadora da web desde sua criação. Como eu acredito que o web não é só browser, na minha concepção, web, quando eu estou falando de web, eu estou falando de uma interface universal que eu posso até encapsular dentro de um aplicativo, certo? Por quê? Porque dentro desse aplicativo, se eu faço uma interação, por exemplo, no caso do Android ali, via JavaScript, com alguma coisa do sistema operacional do Android, ou com o PhoneGap da vida lá no iOS, ou mesmo no pessoal da Microsoft que está migrando forte para esse modelo, você, com pequenas modificações, você consegue transmitir para o usuário a mesma experiência. Então você fez uma interface que pode ser facilmente portável. Mais do que isso, na minha visão, pelo menos que venho de desenvolvimento web, eu desenvolvo web desde 97, então, na minha visão, desenvolver interfaces em web é muito mais fácil de se testar do que você desenvolver num XML ou em alguma coisa nas diversas linguagens de dispositivos que existem. Então, desenvolver para a web é muito menos custoso, principalmente porque você pode dar você pode fazer experimentos de interfaces simulados ali, sem a aplicação estar rodando mesmo no dispositivo, ou aprovação, você manda isso num browser, a pessoa consegue olhar no browser e falar assim, olha, é isso aqui, né? Ou se não, mesmo num browser mobile, ó, tá indo por aí, tá certo, tá errado e tal, e as correções são muito mais rápidas, porque você tá lá dividido nas 3 camadas distintas. Lá você tem a camada de marcação, que é o HTML, você tem o CSS separado, você tem o JavaScript, desde que as pessoas façam isso da maneira correta, né? Você tem essas 3 camadas separadinhas ali, fáceis de corrigir, né? Eu acredito que isso não mata as plataformas. Quem gosta de iOS, continua usando iOS, eu reproduzo uma experiência de iOS. Quem gosta de Android, continua usando Android e reproduzo a experiência de Android. Mesma coisa com o Windows Mobile ou agora com o sistema operacional que a Mozilla está financiando, né, que é o Firefox OS. Né? A minha visão é que você desenvolvendo uma vez e pensando nisso, você pode migrar da web para mobile, para aplicações menores e para aplicações proprietárias de uma vez só. Né? E, isso aqui estou falando, porque na minha visão o ciclo do dispositivo você tem o hype, né, o dispositivo é lançado, todo mundo quer, o objeto do desejo, né, os jovens não sabem o que é isso, mas isso era um objeto do desejo. Não era? Isso era um celular. Não, isso era uma coisa maravilhosa, né? Olha como é fininho, né? Era fantástico esse negócio, né? Daí assim, o ciclo do dispositivo é o hype, objeto do desejo, depois arroz com feijão todo mundo tem, certo? Então, daí você vê o cara no metrô também, você fala assim, não quero mais, né? E depois ele vira peça de museu, sabe? O ciclo do dispositivo, ele é muito rápido. Então, quando você pensa em aplicação, você tem que pensar além do dispositivo, você tem que pensar em experiência. Porque o dispositivo, ele passa, sabe? Você pega... hoje eu tenho na minha casa lá um iMac vermelhinho, né? E você olha, o pessoal chegava e fala assim, nossa, que vintage, que maravilhoso. É o meu iPod, eu coloco música, eu toco música nele, tá ali no canto. Mas é peça de museu, ele tem 10 anos e é peça de museu. Era uma coisa fantástica de design e tal. Mas assim, eu acredito que em poucos anos, eu não me sinto confortável com o iPad. Eu acho o iPad pesadão. Eu acho que alguém vai cegar com o iPad tentando ler na hora de dormir. Assim. O cara, né, deu uma cochilada, capotou, caiu no olho. Né? Aquilo não é confortável. Eu acho que em 10 anos as pessoas vão olhar para o iPad, o cara andando com o iPad, da mesma maneira que elas olhariam hoje para um cara andando com um CRT debaixo do braço. Né? É a mesma coisa, porque ele é pesado, ele não é confortável, entendeu?
Viu? O cara nem sabe o que é CRT, é um tubão, um monitor de tubo, aquele grandão assim. Né? Nossa, tô ficando velho mesmo. Né? Então, beleza. Né? E então, eu acho que a questão é experiência, interface, aplicações, não dispositivos. Né? Essa é a minha opinião. Né? Isso a gente chama, né, tem um grupo de estudo de Internet of Things, né, que é mandar a internet a qualquer coisa, né? E é isso aí, gente. Obrigado.